No Tech Talk de hoje, onde nós abordamos questões técnicas relacionadas aos exames de imagem músculo-esqueléticos, a gente vai falar sobre a marcação dos exames de ressonância magnética da coluna. E esse primeiro vídeo vai ser dedicado à marcação da coluna cervical. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que nós precisamos incluir na imagem da coluna no plano sagital. Superiormente, a gente tem que incluir a base do crânio. Não é que a gente tem que estudar a ponte ou estudar o cerebelo, mas incluir a base do crânio significa que a gente está, com certeza, incluindo a transição crânio-cervical. A gente também deve incluir as primeiras vértebras torácicas, ou seja, a gente não deve se limitar a estudar só até C7. Pelo menos as duas primeiras vértebras devem ser incluídas para a gente também estudar a transição cérvico-torácica. Anteriormente, a gente deve incluir a traqueia, porque é muito comum que a gente use aquelas barras, né, para evitar artefatos de deglutição, de respiração, mas a gente deve parar na traqueia, não porque a gente precisa estudar a traqueia, mas é porque se a gente para na traqueia, a gente vai estar com certeza incluindo o espaço pré-vertebral, que é um espaço que, quando tem alteração, pode ser muito significativo. E, posteriormente, a gente deve incluir a gordura, né, aqui do tecido subcutâneo, porque assim, caso a gente se depare com uma alteração aqui posterior, uma lesão expansiva, a gente vai saber se ela se estende ao subcutâneo, qual é a distância dessa lesão até a pele. Bom, então, sabendo o que a gente tem que incluir, vamos agora a como marcar a coluna cervical. Como você já sabe, a marcação de um plano é sempre feita nos outros planos. Então, eu vou marcar o plano sagital usando como referência os planos transversal e coronal. E aí, o que eu tenho que prestar atenção para incluir? As facetas articulares, nas articulações facetárias. Então, o FOV do plano sagital tem que ir da margem lateral da faceta de um lado até a margem lateral da faceta do outro. No plano coronal, eu vou ajustar, né, o eixo e vou também me certificar que eu incluí de faceta a faceta. Porque quando eu tenho certeza que eu incluí as facetas articulares que são mais laterais, todas as estruturas que são mediais às facetas automaticamente vão estar incluídas, como as lâminas, os pedículos, os forames neurais, as raízes emergentes, as vértebras, o canal vertebral e a medula espinhal. Aí eu vou ter essa imagem resultante do plano sagital. A partir das imagens no plano sagital e transversal, eu vou marcar o plano coronal. Então, eu vou usar como referência uma linha que tangencia a margem posterior das vértebras. Se o paciente tiver alguma alteração do eixo, uma acentuação muito grande da lordose ou uma inversão da lordose, eu posso usar como referência a medula espinhal. E aí, o que eu vou incluir? As vértebras e as facetas articulares. E aí, para eu garantir que as vértebras e as facetas articulares estejam incluídas, o meu FOV vai tangenciar a margem anterior das vértebras. Eu não preciso pegar no plano coronal essa região pré-vertebral, ela já vai estar estudada no plano sagital e no transversal. Eu posso tangenciar aqui as vértebras para garantir que eu vou incluir os arcos posteriores. E no plano transversal, eu vou ajustar aqui no eixo dos forames neurais, para que eu consiga ver os dois forames ao mesmo tempo, e vou ajustar de forma que eu inclua desde a margem anterior das vértebras até o arco posterior. Um erro comum é marcar o plano coronal muito para frente, achando que o mais importante é pegar as vértebras e as partes moles. A gente tem que sempre garantir que no plano coronal eu vou pegar as vértebras e os arcos posteriores. Então, essas aqui são imagens resultantes no plano coronal. Em que eu tenho as vértebras, eu consigo ver aqui as raízes, as facetas articulares e a musculatura paravertebral. E agora vem a marcação do plano transversal. Para isso, eu vou usar as imagens dos planos sagital e coronal. Até alguns anos atrás, a maioria dos serviços orientava o plano transversal em relação aos discos de C2 a C7. Então, a gente tinha, geralmente, 2 a 3 imagens passando nos espaços intervertebrais de C2, C3 a C6, C7, angulando no plano sagital e também no plano coronal. Só que qual é o problema de planejar o exame assim? Que a gente acaba não incluindo, muitas vezes, no plano transversal, as oncovertebrais, e oncoartrose é uma alteração bem frequente na coluna cervical, e também a gente não tinha a medula espinhal varrida completamente no plano transversal.
só nos cortes que passavam por ela. Então, nos últimos anos, esse tipo de marcação tem sido substituída por uma marcação em que escolhe mais ou menos um eixo predominante e faz um bloco único, onde, dependendo do serviço e da capacidade da máquina e do tempo disponível, que pode ir desde acima de C2 até as primeiras vértebras torácicas, ou pode ser um pouquinho mais enxuto, pegando de C2 até T1, e também ajustado no plano coronal. E aí essas imagens tanto podem ser de cortes bem finos, e aí com isso a gente adquire um bloco volumétrico, onde toda essa região é varrida de maneira contínua. A gente tem só que prestar atenção sempre no pedido médico, porque pode ser que a indicação do exame seja uma alteração específica da transição crânio-cervical ou para estudar C1, C2, como, por exemplo, no caso da artrite reumatoide. Então, nesses casos, a gente deve fazer um bloco fino dedicado a essa região, angulando, tanto no plano sagital como no plano coronal. Então, para terminar, fazendo um breve resumo dos protocolos de rotina mais usados. Todo serviço faz sagital e transversal sempre. Alguns serviços fazem de rotina e outro como opcionais, o plano coronal. O sagital sempre tem T1, T2 e o transversal sempre tem T2. Quando se faz um coronal, geralmente é o STIR, embora alguns serviços gostem também de fazer um T2. E outra sequência também que costuma ser bem utilizada é o STIR no sagital. E aí isso varia de instituição para instituição. Tem locais que fazem STIR nos dois planos, né, tanto sagital como coronal, enquanto alguns lugares optam por fazer em um plano só. Mas geralmente quando o paciente tem artrite reumatoide ou alguma outra doença reumática, é bastante utilizado o STIR, tanto no sagital como coronal, além do contraste venoso. Bom, por hoje era só. E fica de olho que nas próximas semanas vão ser lançados os próximos vídeos sobre a marcação de ressonância magnética da coluna torácica e lombar. Enquanto isso, se ainda não assistiu, aproveita para assistir os outros vídeos da playlist Tech Talk, onde a gente também fala das marcações dos exames do tornozelo e pé e do ombro. Até a próxima!